Olá, gente. Eu tô aqui para pedir ajuda e para compartilhar com vocês um modelo, né, um molde dessas máscaras que a gente pode estar fazendo em casa, que inclusive eu fiz com retalho. Vocês vão ver que eu adaptei aqui porque eu não tinha elástico, tá tudo fechado, elástico de dinheiro, mas eu sugiro que também possa ser colocado meia fina, que eu acho que vai funcionar. Eu tô fazendo forrado dentro com algodão e por fora outro tecido, então acho que pode vir ajudar muita gente. A intenção é fazer uma campanha voluntária de solidariedade. Nesse momento não é ganhar dinheiro, tá? Até porque não adianta a gente ter dinheiro se não tem para quem vender. Então a gente tem que fazer uma campanha solidária. E quem tiver máquina de costura e puder contribuir, eu vou estar compartilhando o molde, se vocês tiverem retalhos de tecido, para que a gente possa fazer o maior número possível de máscaras e poder doar essas máscaras para quem de fato precisa. Tá bom? Um beijo para vocês, conto com a ajuda de todos. Meninas, eu tô aqui para falar sobre a possibilidade de fazer uma máscara. Nós estamos aí entrando na quarentena e apesar de não ser costureira nem nada, gente, eu fucei na internet e consegui fazer esse molde. Aí, inclusive, eu fiz um protótipo num EVA e deu certo. Então, eu depois mostro uma máscara pronta para vocês. Então, esse aqui é o molde. Eu vou falar das medidas, porque assim, se vocês quiserem e puderem ajudar, gente, a intenção é fazer máscara para doação, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um quadrado, quase, né? Um quadrado, na verdade. Ele é um retângulo porque as medidas não são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, um eixo, que é o eixo vertical. Esse eixo vertical tem 14 centímetros e meio. E uma linha, o eixo horizontal, ele tem 16 centímetros. Então, eu vou fazer aos poucos para vocês verem como é que eu fiz esse molde aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vocês vão pegar essa linha aqui, vocês vão fazer, então, dois eixos. Eu vou chamar de X e Y. Esse aqui é o X e esse aqui é o Y, tá? E aí, vocês vão marcar, primeira coisa, vocês vão marcar meio centímetro nesse eixo aqui. Então, aqui é o ponto zero. Vocês vão marcar meio centímetro aqui. E vão marcar na altura 7 centímetros. Aí, nós vamos fazer a primeira linha do desenho, que é ligar esse meio centímetro aqui nessa linha do 7 de altura. Então, pega lá a régua de vocês e liga. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? Depois eu ponho em cima para vocês verem que casa. Aí, nós temos aqui, ó, um comprimento de 16. Na verdade, eu coloquei aqui, ó, a partir do zero, 15 centímetros e depois mais um. Então, ao todo, daqui do zero até o final aqui, ó, tem 16 centímetros. Aí, essa medida aqui, ó, nós vamos marcar 0,75, ou seja, 75 ou 7,5 milímetros. Deixa eu colocar aqui, ó, para ficar fácil de vocês. O 10 aqui, ó, onde eu tô colocando, é como se fosse o zero, né? Então, aqui 25, meio, 75. Aqui, ó, 75, certo? E aonde que eu marquei esse 75 aqui, ó? Esse 75 eu marquei exatamente na linha da metade dos 15. Então, metade de 15, 7,5. Então, vocês vão marcar do zero até aqui, 7,5. E vai subir 0,75, tá? Milímetros, né? Ou 7 milímetros e meio, vamos falar assim. Então, ó, agora a gente vai pegar o arco, esse arco aqui, ó, gente, que é de fazer cava, e nós vamos casar. Então, ó, a gente vai casar esse ponto aqui, ó, ele vai ter que, vocês acham aqui a posição, ele vai ter que casar esse ponto aqui, um arco passando por aqui, até chegar nos 15, tá bom? Então, ó,
É isso aqui, gente. Vamos achar qual é a posição. Se não der aqui, a gente tenta aqui, ó. Até a gente achar. Eu deixei até uma marquinha ali, ó. Tá vendo? Então, tá. Casou. Então, vou fazer primeiro a lápis aqui, ó, pra vocês verem. Essa é a curvatura. Por que que tem que ter essa curvatura na parte de baixo? Pra ela ficar mais anatômica, tá, gente? Pra ela entrar debaixo do queixo e fechar bem o rosto. Então, agora eu vou passar a caneta. Então, ó, vocês viram? Passou por cima dos 0,7 meio. Vou fazer de novo aqui. Ó, então, tá até o 15, tá vendo, ó? Do 0 até o 15, mas como eu já tinha tirado aqui meio centímetro, então a partir daqui. Agora, a gente vai medir mais 1 centímetro pra cá, ó. Mais 1 centímetro, então era do 0 até o 15, e agora mais 1 centímetro. Esse 1 centímetro, gente, pra cá, eu vou subir aqui, ó, 7,5. Então, aqui a gente tinha subido 7, e aqui eu vou subir 7,5. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma inclinação aqui, ó. Eu vou fazer uma linha inclinada que vai tocar justamente onde deu a altura do 7,5. Então, vamos lá. Pronto. Eu vi esse molde pronto na internet, gente, mas ela só tinha 3 medidas. E aí fica difícil da gente fazer só com as 3 medidas. Então, tô tentando passar com o maior número de detalhes. Agora, gente, a altura total aqui, ó, é 14,5. E aí, a gente vai marcar essa altura total. Nós vamos voltar aqui no eixo, que seria o ponto 0 aqui do eixo Y. E a gente vai marcar 6,25, tá? Por que que 6,25? Nós tínhamos aqui a medida dos 15, tá? Metade de 15 seria 7,5. Então, eu vou marcar aqui, ó, 6,25. 6,25, eu vou pegar o meu arco novamente, ó. Vou posicionar ele nessa posição aqui, ó. Lá da pontinha até casar aqui, ó. Aqui embaixo. Então, vou fazer essa curva aqui, ó. É uma curva mais suave, ela não é muito... Se eu não posso fazer desse lado aqui, gente, porque senão vai acabar atrapalhando o olho. Porque essa parte aqui é a parte que vai ficar no nariz, logo abaixo dos olhos. Então, eu preciso fazer uma curva mais suave, tem que ser com essa parte interna aqui dessa régua da cava. Então, a gente vai fazer a curva, depois a gente arredonda ali, tá, gente, ó? Pra não ficar esse biquinho aqui, ó, eu vou pegar outra curva aqui, ó, e vou acertar esse biquinho aqui. Que a gente vai começar a fazer a costura a partir desse arredondamento aqui, ó. Então, tá aí. Agora, eu vou pegar essa curva francesa, tá? E eu vou posicionar a curva francesa, porque, pra dar certo, aqui, ó. Tá vendo, gente? Nessa curvatura aqui. Eu vou deixar depois o vídeo pra vocês enxergarem. Ah, vamos lá. Então, eu havia parado aqui, né? 7,5 eu subi, liguei a partir dos 15, 1 centímetro, subi 7,5 e fiz essa linha inclinada. Daqui, dos 7,5 pra cá, tem 3 centímetros, tá? Daqui até aqui, tem 3 centímetros, essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. Depois que eu achei 3 centímetros, sempre paralela à base, tá, gente? Então, vocês vêm com a régua, vem com o esquadro, coloca ele aqui certinho na base, e aí vocês traçam aqui a medida, tá? Ou também pode fazer assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coloca ele aqui alinhado na lateral, aqui a base alinhado na lateral, tá? E aí, vocês correm aqui pra cima, ó. Já faz certinho a medida paralela à base, porque tá alinhado aqui nesse canto, tá? Então, marcou 3 centímetros, marcou 3 centímetros aqui, você vai descer
0,25 ou 25 milímetros, ou 2,5 milímetros, né? 2,5 milímetros. Aí nós vamos pegar essa curva francesa, nós vamos posicionar ela nessa posição aqui, ó. Ela tem que tocar aqui para concordar depois com o arco que nós vamos fazer lá em cima para fazer o outro lado, tá, ó? Então, posiciona ela aqui, faz a curvatura e sobe só um pouquinho, ó, porque nós vamos casar depois o outro arco. Aí, nós vamos pegar, voltar com a curva aqui, ó. Essa curva a gente tinha feito assim, correto? Então, vou pegar a mesma régua da cava, vou virar ela, espelhando ela. Eu vou vir aqui, ó, usando a mesma curvatura. Eu venho aqui, ó, e aí eu vou fechar essa curvatura aqui, ó, até lá em cima. Pronto. Então, ó, é um arco que concorda com outro arco. Então, tá feito aqui, gente. Essa é o molde pra gente fazer... Pra gente fazer a nossa proteção aí para essa quarentena. O pessoal tá falando que não é necessário, mas eu tô vendo que a coisa tá ficando feia. Não existe mais pra gente comprar. Então, por conta disso, gente, eu achei melhor que se a gente se juntar, quem souber costurar e puder ajudar a fazer, excelente, gente. Eu vou pegar agora o molde aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é metade, né, gente? É isso aqui, ó. Então, é ele dobrado no meio. Então, olha aqui, ó. Vou colocar em cima para vocês verem que foi o que eu usei, ó. Tá aqui o molde, tá vendo? Esse é o molde que eu usei. Tá vendo? Então, na verdade, isso aqui é a metade. Você vai ter que colocar numa folha dobrada. E o que a gente faz? Passa a carretilha depois, gente, com carbono, ou nem precisa do carbono. E aí, você vai abrir, vai dar exatamente o molde que a gente precisa. Lembrando que, um detalhe, gente, já está com a margem de costura. Então, para dentro disso aqui, a gente vai marcar 1 centímetro. Vocês vão medir agora 1 centímetro lá com a régua de vocês. Vai marcando de 1 em 1, ó. Marca 1 centímetro, vai mudando a posição aqui, vai marcando 1 centímetro, 1 centímetro, e aí a gente já tem a margem de costura. É só ir ligando, a gente tem a margem de costura, tá, gente? Deixa eu pôr aqui. Caiu aqui, peraí. Então, novamente aqui, ó. Posiciona a régua. E aí, vocês podem ou com a mesma curva que nós fizemos, tá? Vem com ela aqui, ó. Vamos achar a posição, era essa daqui. Essa? Não, deixa eu achar aqui qual que era. Era essa aqui. Então, ó, com a mesma curva, eu venho aqui, ó, eu já tenho estabelecido lá o 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Aí, eu venho aqui e ligo as minhas referências. Pronto, eu tenho 1 centímetro aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a curva lá em cima. Eu venho aqui, ó, ou com a régua ou com a trena, olha, gente, com a fita métrica. Deixa eu pegar a fita métrica aqui. Com a fita métrica, eu vou medir a partir do 2, tá, gente? Porque o 1 é ruim de enxergar. Então, você vem marcando aqui, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. E aí, você também tem a mesma condição de pegar a régua da cava, vir aqui e refazer, ó, esse 1 centímetro de margem de costura. Aí, depois vem aqui desse outro lado, vamos fazer certinho, vamos fazer no olhômetro. Marca 1 centímetro. E aí, gente, faz a mesma coisa que nós fizemos, tá? Gente, eu já experimentei aqui no meu filho, no meu esposo,
dá certo, tá, gente? Fica anatômica, fecha bem aqui a parte do nariz, assim como também fecha a boca, o queixo. E aí a gente vai ficar protegido. E com certeza a gente vai ter gente que vai precisar. Se não for a gente, nessa loucura que tá essa quarentena, o que a gente puder fazer para ajudar, eu acho que é legal. Aí a gente vem aqui, ó, pega a curva de novo, casa ela aqui, ó, bateu, beleza, 1 centímetro. Então, gente, daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês um pronto e como é que eu tô costurando isso daqui, tá, gente? Volto a dizer, eu sou amadora, não sou costureira, eu tô me aventurando aqui, mas acho que tá dando certo. Inclusive, vocês vão ver que eu improvisei. Eu tô sem elástico, eu fui atrás de elástico, não se acha mais nada aberto, então eu tô colocando, gente, elástico de dinheiro, tá? De colocar em nota, né? E vocês vão ver como é que tá ficando, tá bom? Até já. Gente, ó, então eu peguei a parte do algodão, ó, vou acertar aqui certinho e pôr na máquina e passar a máquina. Então, gente, passei a costura aqui, ó, agora eu vou abrir e vou pespontar aqui, fazer o zigue-zague, que a minha máquina não é industrial. Então, ó, pespontei esse lado, agora eu vou pespontar esse. Então, ó, acabei de fazer o zigue-zague aqui na parte preta também, né? Agora a gente vai fazer aquela costura de segurança, porque como tem curva, a gente vai ter que dar aqueles piquezinhos. Então, a gente vai fazer aqui com o tamanho de um pé, a gente vai fazer a costura de segurança. Então, gente, ó, fizemos uma costura aqui, uma pequena costura, só nesse canto e nesse aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz em outra cor pra vocês verem. Esse aqui não precisa, porque agora a gente vai aproveitar esse lado aqui, ó. Tá vendo? Do acabamento. E nós vamos fechar aqui, ó. Só que antes eu vou passar e já mostro pra vocês o resultado. Então, agora, ó, a gente vai abrir a costura aqui, tá? E aí, vocês estão vendo, ó, que essa linha aqui de segurança, a costura de segurança, é só do lado de fora, aqui nessas margens. Agora, com cuidado, a gente vai abrir aqui a costura. Então, ó, a costura tá aqui desse lado, tá vendo a costura que eu abri? Então, a gente também vai ter que fechar desse lado da costura, pra não ficar invertida. Ó, a gente vai acertar aqui, ó. Se você achar mais segurança, é só alfinetar. E aí, a gente vai também colocar um pezinho de máquina aqui e vai fechar. E aqui, ó, pra começar a dar o formato, ó. Só que depois a gente vai virar, né? Mas é pra fazer isso aqui, tá vendo, gente? Então, é do lado que a gente abriu a costura, a gente vai fechar somente esse lado aqui, ó. Só esse lado. Esse aqui não, tá? Então, ó, gente, passei a costura tanto de um lado quanto do outro. Lembrando que a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai desvirar tanto de um lado quanto do outro. E depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Porque a gente vai deixar... Esse lado preto seria o lado de fora. E o lado branco, que é o algodão cru, vai ser o lado onde vai estar em contato com o rosto, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai cortar. Aliás, a gente vai primeiro aqui, ó, abrir essa costurinha. Pra gente dar os piquezinhos aqui, ó, nas curvas. E a gente colocar isso aqui pra dentro pra arrematar. Aqui a linha de costura que eu tinha feito, né, de segurança. Dá um piquezinho, cuidado para não cortar a linha, tá, gente? Senão a linha de segurança já é, Elvis. Aí dá uns piquezinhos aqui, ó, pra gente fazer a curva. Em toda a extensão aqui do protetor aqui da máscara que a gente tá fazendo. Principalmente na curvinha aqui, ó. Pra ela ajeitar a dobra, senão a gente não vai conseguir colocar isso aqui pra dentro. Tá? E aí a gente vai pôr na máquina e vamos dobrar isso daqui, ó, de forma a colocar isso aqui pra dentro. Gente, ó, então eu dobrei aqui, ó, tanto do lado do avesso quanto do direito,
E agora eu vou juntar essas partes aqui, ó, pra fazer o bojo, né, ou o lugar onde vai ficar o nariz e a boca. Junto as costuras aqui, ó. Vou prender aqui com o alfinete pra eu pespontar as duas partes juntas, tá bom? Já já a gente volta. Gente, então agora eu vou, ó, grudar uma parte com a outra, tá? Eu coloquei o alfinete do lado inverso, mas agora a gente vai prender uma parte na outra, tá bom? Então, agora, gente, eu vou dar uma fechadinha aqui, ó, com o zigue-zague, nos dois extremos, pra gente dar um acabamento, virar e colocar o elástico. Eu tô colocando elástico de dinheiro mesmo, tá, gente? Mas, de repente, porque tá tudo fechado e não tem elástico, pode ser colocado a meia fina, meia calça que a gente usa, cortar num anel e colocar aqui. Agora eu fechei aqui esse lado e esse, então agora a gente vai dar uma viradinha para fazer um acabamentinho aqui, para depois virar novamente e colocar o elástico, tá? Então, a gente dei a primeira viradinha de cada um dos lados. Agora, ou você coloca a meia ou coloca o elástico, eu tô pondo o elástico. E aí a gente vai dobrar aqui, ó, e vai passar mais um pesponte para prender o elástico aqui. Gente, então, ó, finalizada aqui, ó, com o elástico. Depois, se o elástico estragar, gente, eu só passava um elastiquinho mais fino e substituir. E sendo de pano, gente, ela pode ser lavável, né? Então dá pra gente higienizar ela e recolocar para uso. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Um abraço.